Olá a todos, olá a todas. O meu nome é Sara Timóteo, eu sou escritora, tenho 18 livros publicados, 14 deles premiados antes ou depois da publicação e 3 deles até agora best-sellers. Hum, eu estou muito feliz por me ter sido permitido dar este contributo para o terceiro encontro Melhoria das Letras de Portugal e quero agradecer desde já à Infinita e também à querida Adriana por me terem dado esta oportunidade que é maravilhosa. Eu hoje vou falar sobre um tema que é pouco falado, mas que creio que é muito importante, na forma como definimos culturalmente a nossa presença enquanto feminino, eu não digo enquanto mulheres, mas enquanto feminino, hum, no panorama geral da nossa sociedade e até da nossa comunidade. Eu vou falar-vos hoje sobre como as mulheres, ou uma certa percepção de ser-se mulher, contribui para desumanizar a arte. E esta percepção pode partir não só das mulheres que nasceram enquanto tal, e que podem ou não viver oprimidas por esta condição de ser-se mulher, mas também das mulheres que se tornaram mulheres ou que estão ainda em processo de transformação. Mulheres de quem frequentemente também nos esquecemos, o que só por si constitui uma certa forma de opressão, ostracismo e desumanização artísticas. Nós esquecemos muitas vezes do trabalho destas mulheres maravilhosas e eu já tive a oportunidade de participar em alguns coletivos que tentavam resgatar exatamente o discurso das mulheres que, não o nascendo por condição, se tornavam mulheres ao longo de um percurso muitas vezes atribulado. Tudo o que é artístico tem a sua forma de estar e esta forma de estar geralmente reflete aquilo que se chama Zeitgeist, ou seja, o espírito da época, uma certa forma de pensar e de estar e de moldar comportamentos, discursos, crenças, práticas e representações em torno do que é ser-se artista. E hoje nós encontramos com não só o advento, mas também a proliferação de redes sociais, encontramos uma certa forma de estar que diz que a mulher tem direito a recuperar o seu discurso, que a mulher tem todo o tempo, deverá tornar-se uma empreendedora, quer seja a nível artístico, a nível estético, a nível de formação, e que deverá utilizar essa plataforma para se fazer ouvir. Ora bem, a minha experiência enquanto escritora e enquanto crítica literária, sim, porque eu também desempenho essa função de uma forma muito específica e só mediante a minha escolha, hum, diz-me e sugere-me que poderá haver aqui um percurso diferente do qual nos estamos a esquecer. A primeira parte desse percurso é esta que a Adriana e o Movimento Melhoria das Letras estão a tentar recuperar. É um discurso coletivo, um discurso em que o ego não é o mais importante e em que a manifestação de vingança, de repressão, de indignação, não é de todo o mais importante. O que é importante é a união, é o esforço coletivo em prol de uma causa comum e o fruto desse esforço, o fruto dessa união, é aquilo que é interessante observar neste movimento. Porque é um movimento, não é uma seita, não é uma religião. E por vezes nós esquecemos disto nos nossos ativismos pessoais. É que um movimento é muito distinto, porque é algo mais fluido, mais leve. Por norma, o resultado da união destes esforços não é que uma escritora se sobreponha à outra, não é que uma autora, seja ela qual for, se sobreponha à outra. Não é isso que é interessante neste movimento. O que é interessante neste movimento é que haja mulheres de tantos países, de tantas condições, inclusivamente, como referi, mulheres que poderão ter nascido ou não mulheres, e que se unem em torno de uma causa comum que é fazer ouvir a voz do que é ser-se mulher, mas não da imagem do que é ser-se mulher, que é uma outra forma de escravatura, que é a chamada supermulher. A mulher que tem de estar maquilhada, perfeita, com o cabelo perfeito, que tem de se apresentar sempre bem, que tem de falar de forma fluida, corrente, com uma retórica impecável e que, ainda para mais, tem de ser uma especialista em redes sociais, uma pessoa exímia
em manobrar e manipular, e repare-se bem na palavra manipular, o público das suas redes sociais para fazer ouvir a sua voz, porque a sua voz é o mais importante. Eu estou em desacordo total, e sendo eu copywriter, estou em desacordo total com esta forma de estabelecermos a nossa identidade artística, e eu aqui estou a considerar a literatura, obviamente, como parte de uma identidade artística. É porque nos esquecemos do que é mais importante. E eu tenho observado isto em muitos encontros literários. Nós vamos a um encontro literário e as pessoas o que querem saber é qual é a formação que temos, se temos formação em literatura, se conhecemos X, Y ou Z, se já estivemos em locais mais privados, ou seja, se privarmos de uma forma mais íntima e mais próxima com pessoa Y, Z, A ou B. Isto não tem nada a ver com o processo artístico. E para mim, a meu ver, de acordo com aquilo que pude aprender ao longo do meu próprio processo, é uma forma de desumanizarmos o processo artístico. E nós, mulheres, começamos em casa a fazer isto. Sempre que adiamos o nosso fazer artístico, a nossa prática, porque os nossos filhos exigem atenção, porque o nosso marido não quer que estejamos ocupada com atividades artísticas, mas sim a tratar da casa, quando deixamos para mais tarde e adiamos sempre, sempre aquilo que gostaríamos de estar a fazer em prol de outrem ou em prol da casa, nós estamos a desumanizar o processo artístico, porque estamos a criar pouca tolerância para mulheres que escolhem fazer as coisas de uma forma diferente. Por outro lado, esta ideia de super-mulher, de perfeição a todos os níveis, também contribui para desumanizar o processo artístico, porque dá-nos a ideia de que o produto artístico, e repare-se nesta designação de produto artístico, deve ser algo assim como o que vem aqui atrás, algo acabado, algo perfeito, quando na verdade o fazer artístico é sempre uma procura. E parte sempre, não de nos centrarmos em nós mesmos, mas de, partindo da nossa experiência, conversarmos com as outras experiências. Eu muitas vezes falo nas minhas lives e mesmo nos meus próprios processos de escrita deste crime que é perdermos o contacto com a autoridade. A banalização do mal de que falou Arendt de uma forma tão brilhante, muito mais brilhante do que eu alguma vez falaria, na verdade. Mas nós, ao escolhermos a rotina da casa, as coisas do dia a dia, o pagarmos as contas, os eques da sobrevivência, em detrimento do nosso fazer artístico, ainda que esse fazer artístico possa levar apenas 1 minuto, 2 ou 1 hora, nós estamos a contribuir para que o processo artístico se torne artificial, porque estamos a submetê-lo não a algo que é natural, que nasce de nós a todos os momentos do dia, mas estamos a submetê-lo a momentos específicos do nosso dia, subordinado a determinados rituais, e que acaba por tornar todo o processo, não num processo, mas numa imagem que criamos do processo, se é que me fazem entender. E cada vez que criamos uma imagem, há algo do processo que se perde. E é muito interessante observarmos que é exatamente isso que temos andado a fazer. Com o advento de todos os meios digitais e com todas as possibilidades de partilha, felizmente, que esses meios nos trouxeram. Mas eu gostaria de dizer que o democratizar o fazer artístico não é a mesma coisa que efetivamente encontrar a nossa impressão, a nossa identidade nesse fazer artístico. Porque se todos somos artistas e se todas somos empreendedoras digitais e se todas vivemos da nossa arte, daqui a 2, 3, 5 anos ou 10 anos, vamos perceber que não evoluímos absolutamente nada, porque não há ninguém que desafie esse estatuto. Nós estamos todas a caminhar em direção a esse estatuto de uma certa forma e estamos a esquecer-nos de que a arte é um processo e que, portanto, devemos acolher a imperfeição, utilizá-la na nossa manifestação e dar a entender ao nosso esteta, àquele que vai contemplar a nossa obra, ler o que nós fazemos, que existiu uma luta, que essa luta faz parte da nossa identidade artística e que, na verdade, é essa luta para encontrarmos a fluidez de expressão, a palavra mais precisa, a expressão mais adequada, que faz parte do nosso processo artístico.
Uma coisa é publicarmos, obviamente, aquilo que achamos que tem melhor qualidade. Outra coisa é renegarmos aquilo que fizemos até chegarmos lá. Eu costumo sempre dizer que até chegar a um livro, geralmente passam alguns anos, porque eu escrevo, posso inspirar-me em algo momentâneo, mas depois burilo muitas palavras. E eu não escondo isso. Inclusivamente, já cheguei a mostrar várias vezes imagens dos meus cadernos com rasuras, com sublinhados, com frases emendadas, poemas inteiros cortados. E é importante recuperarmos esta noção de que a procura não é uma imagem. Nós muitas vezes trilhamos um caminho que é desnecessário em prol desta ideia de sucesso e do reconhecimento artístico e literário. É que o reconhecimento é algo que é fruto de uma circunstância. Eu não digo que ele não seja merecido, não digo que não seja útil para alumiar o nosso percurso, mas ao procurarmos o sucesso, ao procurarmos o reconhecimento, nós estamos a fazer o mesmo caminho que fazemos quando subordinamos o nosso fazer artístico às coisas do dia a dia, ou seja, nós estamos a tentar trabalhar a partir de uma circunstância, mas estamos na mesma a ser oprimidas por essa circunstância, porque na verdade nós estamos a reconhecer que a circunstância é superior a nós. E no fazer artístico, quando o processo é de procura, nós reconhecemos que essa circunstância existe, mas não deixamos que essa circunstância oprima o nosso trabalho. Nós conversamos com ela, dançamos com ela, fluímos com essa circunstância. Mas não tentamos impor o nosso pensar a essa circunstância e, por outro lado, também não deixamos que essa circunstância nos oprima ao ponto de termos de passar uma imagem antes de apresentarmos ou termos coragem de apresentar o nosso trabalho. Portanto, esta é uma situação muito característica do ser-se mulher. Os homens já estão a ser um pouco, digamos, o masculino, o viver masculino da parte artística está a ser um pouco contaminado por esta ideia, mas esta ideia de que temos de estar a correr em saltos altos e sempre graciosas, maquilhadas e em condições perfeitas e sempre sorridentes, é algo muito feminino e que acaba por destruir e desumanizar completamente o nosso fazer artístico. As nossas soluções, aquilo aquilo que encontramos, serão muito mais eficazes do ponto de vista de inovação se nos conseguirmos afastar das circunstâncias da nossa obra, circunstâncias que muitas vezes nós identificamos com o nosso eu. A chamada jornada do herói tem o demérito de fazer precisamente isso. Nós muitas vezes acreditamos que é necessário percorrer um longo caminho, que necessitamos de lutar muito e que necessitamos de fazer essa luta muito evidente para as pessoas que rodeiam, embora depois nos preocupemos em apresentar um produto cultural perfeito aos olhos, ou que pensamos que vá responder à necessidade de perfeição por parte dos estetas que nos rodeiam. Mas na verdade, não ter uma forma de trabalhar que inclua a nossa circunstância sem se sobrepor ou deixar subjugar por ela, é algo que nós, mulheres, e como digo, mulheres de condição, mulheres de coração, é importante que aprendamos a trabalhar desta forma, para não desumanizarmos a arte e para não desumanizarmos o mundo. Porque quem tem pouca tolerância para o erro na arte, para a imperfeição, é alguém que também terá pouca tolerância para um ser menos perfeito. Era esta a mensagem que vos queria deixar hoje. Eu acho que este movimento Melhoria das Letras e Melhoria das Letras Portugal é extremamente importante para nos acolhermos umas às outras exatamente como somos e não como a imagem que gostaríamos de projetar. E é este convite que vos deixo. Todo o meu processo se baseia nessa procura.
E também eu sucumbo à tentação da imagem muitas vezes, mas gostava, como autora, de vos deixar esse convite, de acolher a imperfeição, de integrá-la no vosso trabalho e de integrar de uma forma harmoniosa a circunstância no vosso trabalho, não deixando que ela se sobreponha, mas também não tentando sobrepor um método, uma forma, uma parte analítica, que torna muito mais forçado e desinteressante qualquer trabalho que venham a fazer. Portanto, este é um apelo à espontaneidade, mas não é à espontaneidade impensada, mas é um apelo à leveza e à forma de olhar para as coisas como estando integradas e não separadas. E também, por outro lado, o ter a coragem de olhar para o que todas estamos a fazer e dialogar mesmo no nosso processo artístico com todas essas coisas, porque todas merecem, de uma forma ou de outra, em menor ou maior grau, a nossa atenção. Um artista não vive isolado do mundo. Na verdade, não se pretende de todo o isolamento. Pretende sim que esta condição de ser-se mulher seja um ponto de partida para tentarmos perceber o que é ser-se criança, o que é ser-se animal, mineral, nuvem, estado gasoso, termómetro, formiga, ou seja o que for, ser-se homem. E na verdade, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, e tudo isso acaba por refletir-se em maior ou menor grau no nosso fazer artístico. Portanto, a desumanização da arte pelas mulheres, e porque tudo começa em nós, no ser-se mulher. Somos nós que trazemos a educação, somos nós que trazemos uma determinada forma de olharmos para o mundo, e se encararmos a imperfeição como parte do nosso processo, inclusivamente do nosso processo físico, de crescimento, de evolução, certamente essa maior tolerância se estenderá a toda a sociedade e se estenderá também à comunidade em que vivemos e em que exercemos o nosso fazer artístico. Um beijinho a todas e espero que fiquem bem. Até breve.